O torcedor está ansioso por esse jogo, espera uma postura diferente também, Renato Semensati. E esse Avaí, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Domingo, o Criciúma tem uma decisão, um jogo importantíssimo, é clássico. Aliás, esse jogo dispensa apresentações, né? Vencer o Avaí, vencer um clássico com um dos maiores clubes, num embate entre os maiores clubes de Santa Catarina, já é bom por si só. Principalmente quando você estreia com derrota e tem que buscar a reabilitação num campeonato rapidinho, que é só de 6 rodadas. Então, não dá para passar de domingo. Mas antes de falar do time, eu vou mandar um recado aqui para o torcedor do Criciúma, né? O Criciúma fez uma mudança na sua plataforma de gerenciamento de sócios e tudo isso para trazer melhora, para trazer o famoso check-in que o torcedor pediu tanto, para aquele sócio torcedor que não vai a campo, para eles quando ele não confirma a presença, abre o espaço dele para poder aumentar o número de sócios e tudo mais, só que tem um probleminha. Isso aí acaba gerando até adaptar o novo sistema, trazer todos os dados da empresa anterior, ajustar, acaba dando problema. Como foi feito meio em cima da hora, a empresa está trabalhando, você que é sócio deve ter recebido aí o e-mail do Criciúma, ou mesmo o WhatsApp, informando qual é o procedimento, lá onde você tem que entrar e tudo mais, fazer. Por quê? Porque para entrar domingo, foram substituídas as catracas e tudo mais, você vai ter que estar cadastrado nesse novo sistema, nessa nova empresa. É possível que nem todo mundo consiga fazer isso. O presidente do Criciúma deu entrevista após o jogo, antes do jogo contra o Marcílio, e falou, não, se necessário for, a gente vai disponibilizar outras pessoas, ingresso físico e tudo mais. Então, é um jogo de paciência para o sócio torcedor. Se ele não conseguiu cadastrar, não conseguiu fazer a biometria, nessa semana deve-se resolver tudo isso. Mas para domingo não vai dar tempo, né? A gente está falando. Depois de amanhã você tem um espaço muito curto. Então, se você não fez, faça o seu cadastramento. Vai ser importante a sua presença domingo. Por quê? Porque o Criciúma perdeu na estreia do campeonato. E é um campeonato de tiro muito curto. Se o Criciúma não vence o jogo do Avaí domingo, ele fica numa situação, já começa a ficar numa situação delicada. Ele sai de novo, aí se coloca na obrigação de vencer fora de casa. E a gente sabe que nesse começo de campeonato é muito difícil você vencer fora de casa os times pequenos. Por quê? Porque o pequeno ele já começou a trabalhar lá atrás. Então ele está num ritmo físico muito à frente do seu. Então ele acelera o jogo, como o Marcílio fez, por exemplo, na quarta-feira contra o Criciúma só conseguiu entrar no jogo na segunda etapa. Para falar do jogo de domingo dentro de campo, pelo menos 2 mudanças acredito que o técnico Eduardo Batista deva fazer. Primeiro, Marcelo Hermes na ala esquerda. Marcelo só não entrou jogando contra o Marcílio porque ele teve férias depois dos outros jogadores, né? Ele jogou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude, a Série A terminou depois, então você tem que dar o prazo, evidentemente, para o jogador se recuperar. E o Marcelo, profissional que ficou trabalhando, mesmo no seu período de folga, de férias, ficou trabalhando fisicamente. Tanto que ele entrou na quarta-feira e teve um desempenho muito bom em relação ao Vagninho, por exemplo, que estava atuando ali na ala esquerda, mas não vinha tendo um bom entendimento com o Diego Gonçalves. O Marcelo Hermes, tecnicamente, é um jogador que dispensa apresentações. Agora, quem deve mudar a cara do time é o Eduardo de Biasi. O Eduardo, que o torcedor do Criciúma conhece, revelado nas categorias de base, o irmão do Ezequiel. Estava nos planos do Eduardo Batista para jogar contra o Marcílio, mas a documentação vinha da Coreia, não ficou pronta. O Éder Citadin, que é o gerente de futebol, disse que a documentação já chegou, só que como chegou no dia, não pode colocar, tem que chegar no dia antes. Então, para o jogo contra o Marcílio não dava, mas para domingo o Eduardo vai estar. E o garoto Steven, que o ganês não fez boa partida, tomou um cartão amarelo logo no começo, se atrapalhou um pouco, acabou sendo sacado no intervalo, deve deixar o time. Então vai ser com o Eduardo, Gui Lobo e Jonathan Robert. Então já é um Criciúma diferente. Mas, Renato, 2 peças muda tudo? Muda porque muda característica e tecnicamente, tanto o Eduardo, principalmente o Marcelo Hermes, acrescentam muito a esse time do Criciúma. Então o torcedor tem que ter paciência também nesse começo com o time, se bem que se você olhar para o outro lado, o Avaí trocou de treinador, a maioria dos jogadores foram embora, também é um time em reconstrução, então acho que isso aí equilibra a balança. O Avaí começou a trabalhar um pouquinho antes, mas também não tinha o grupo de jogadores, teve jogador chegando em cima da hora, mas são 2 camisas gigantes e quem está precisando do resultado é o Criciúma. O Avaí venceu na primeira rodada, fez os seus 3 pontos, encaminhou 33% do que precisa,
para se classificar entre os 4. A média ali é de 8, 9, talvez até com 7 pontos. Mas o Criciúma não. O Criciúma está zerado na tabela. Então, vencer o Avaí é fundamental para trazer confiança e tranquilidade para essa continuidade de trabalho neste início de campeonato catarinense, nesse início de temporada, Rafa.